Como é bom compartilhar da palavra de Deus. Desde alguns dias eu estava desafiado pela nossa convenção para escrever alguns textos do devocional Missões Estaduais deste ano, e um deles eu compartilhei como a palavra de Deus chegou na minha família, como a palavra de Deus chegou no meu lar. Eu nasci em um lugar onde não tinha energia, não tinha um crente, e até 6, 7 anos de idade eu nunca tinha ouvido falar em nada da Bíblia, até que alguém chegou lá e começou a compartilhar da palavra de Deus conosco. Foi naquele local. Hoje lá tem uma igreja, hoje lá evangeliza os outros lugares. A única família que se converteu naquela época foi a minha, mas hoje tem muitas outras famílias ali servindo a Deus. A palavra de Deus modifica a história. A palavra de Deus modifica as nossas vidas. E ela faz isso no meio de gerações bem difíceis. Semana passada eu compartilhei com os irmãos sobre uma das 3 famílias que vão fazer o tripé em Gênesis. Nós temos a família da criação, Adão e Eva. Neste domingo nós iremos falar sobre a família da preservação, a família de Noé. Noé é um personagem que quase sempre é visto de uma forma muito superficial na Bíblia, porque quando a gente pensa em Noé, quase sempre lembra apenas da história do dilúvio, da arca de Noé e dos animais que são colocados dentro da arca. E parece que o conhecimento sobre a vida desta família e deste homem se resume a isto. Nós vamos acompanhar os textos da palavra, não vou discorrer todo ele, mas alguns pontos, começando em Gênesis 6. Abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 6, a família da preservação. Esse é o tema da palavra desta noite. Porque vivemos um tempo onde os valores de Deus pregados pela palavra do Senhor estão sendo atacados. E quem primeiramente está sendo atacado é a família. Há debates ideológicos desconstruindo a família, há debates políticos desconstruindo a família, há debates sociológicos atacando a família, há debates religiosos atacando a família, e nós começamos a entender que a família pode ser qualquer coisa. No entanto, família é projeto de Deus, e todo o projeto de Deus para a redenção do homem passa pela família. A criação, Deus faz então Adão e Eva e constrói ali uma família. Para a preservação, Deus escolhe Noé e a sua família. Para o plano de redenção, Deus escolhe Abraão, que vai ser pai de uma grande nação a partir de uma família. E quando Jesus Cristo, o Verbo de Deus, se encarna e assume a forma de homem, Jesus nasce em uma família. E quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que nós somos a família de Deus. O projeto de Deus para a redenção da humanidade inclui a família. Mas nós não somos famílias jogadas ao vento. Nós vivemos em uma situação muito peculiar. Nós nascemos nesta geração, vivemos nesta geração. Quando eu nasci, quando você nasceu, pelo menos 3 coisas, você não tem interferência nenhuma. Nenhum de nós pode interferir em 3 coisas da nossa existência. Primeiro, nenhum de nós pode interferir no lugar que vai nascer. Tem gente que diz assim, eu nasci no Brasil, mas eu queria ter nascido era na Holanda.
ser um galeguinho do zóio azul, aquele holandês nórdico, né? Ou alguém vai dizer, eu queria ter nascido era em Londres, ter nascido em outro lugar, mas isso não depende de você. A segunda coisa que não dá para depender de nosso nascimento é em que época da história nós vamos nascer. Cada uma pessoa nasce e vive uma só vez. Ao homem está proposto viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você não teve uma vida antes, não reencarnou e não vai reencarnar. Essa é a afirmação bíblica e eu creio na palavra de Deus. E não depende de nós na geração em que nós nascemos. Vão descobrir agora a minha idade. Quando alguém pergunta pastor, qual a data do seu nascimento? Aí eu brinco sempre dando duas informações, né? Eu nasci no Dia das Bruxas, quem sabe já vai descobrir aí, do ano que não acabou na história do Brasil. Aí é mais complicado para alguns, né? O ano que não acabou na história é o ano de 68. Mas eu não escolhi nascer nesse ano. Eu não escolhi nascer antes nem depois. Isso não depende de mim. A terceira coisa que não depende de você é em que família você nasceria. Em qual família você nasceria? Que às vezes nós ficamos aqui vendo uma família assim, cantando, louvando a Deus, nós não sabemos a história da família, fica imaginando, eu queria ter nascido numa família assim. Saiba de uma coisa, Deus não errou quando deu a você o privilégio de nascer na família que você nasceu. Ela está dentro dos planos de Deus. A família que eu nasci é dentro dos planos de Deus. Então, nós não podemos interferir nesse fato, mas nós podemos viver agora, e já que estamos vivendo em uma família, em um lugar, em um tempo da história, nós precisamos agora viver os padrões que Deus estabelece para nós, e agora sim, começa a ter a minha vida parte na minha existência, parte nas minhas decisões. Quando olhamos para Noé, nós precisamos olhar primeiro para a geração de Noé, porque às vezes começamos a pensar, mas qualquer coisa que acontece, vou dizer assim, é o fim do mundo, não tem mais jeito, estou vendo coisas muito absurdas, Jesus está para voltar, e começamos a achar que a nossa geração é a pior de todas as gerações, é tão ruim, que nós não podemos viver o Evangelho no meio dessa geração. No capítulo 6, verso 5, eu quero que a gente dê uma olhada numa foto da geração de Noé. Essa foto, claro, não está registrada em nenhum celular, na época, em nenhum outro tipo, mas está aqui no texto. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram má continuamente. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Você tem acompanhado o noticiário da nossa geração? Você tem acompanhado aqueles noticiários de fim de tarde, em alguns canais, que parece que ali são a narrativa da desgraça? A gente fica olhando e matou, e morreu, e morre 5 de manhã, deixa 3 amarrado para morrer de tarde, só para poder ter manchete na notícia de tarde também. A geração que a maldade está acontecendo com a destruição das famílias, a maldade acontece com o coração dos homens, a imaginação dos homens eram más.
Então Noé vive em uma geração que é corrompida pelo pecado, e a corrupção do pecado atinge as relações humanas. Alguém tem tentado lhe dizer que as relações humanas que atingem o caráter do homem? Não, não é assim. É o caráter do homem e do homem sem Deus que corrompe todas as relações humanas. A tendência do homem que é pecador, e aquela geração era uma geração de um coração que era mau continuamente. Sabe, um dos espetáculos mais belos que tem? A Esquadrilha da Fumaça. Você já viu o espetáculo da Esquadrilha da Fumaça? A maior parte das pessoas que vão ali, eles não estão olhando e achando bonitos os desenhos no ar. Eles estão olhando e dizendo assim: vai bater, dessa vez bate, esse avião cai. O seu coração é mau, o coração do homem é destrutivo. Essa é a natureza da geração dos tempos de Noé e é a natureza da nossa geração. Deus então faz um plano para a restauração da humanidade a partir da preservação da família. A preservação do homem vai então acontecer a partir da preservação da família de Noé. E você já parou para pensar por que Deus escolheu Noé no meio daquela geração? Qual foi o diferencial na vida de Noé, no meio da geração em que ele estava vivendo? Porque nós vivemos no meio de uma geração com tecnologia mais avançada, mas também com destruição mais avançada. O que dizem por aí não é verdade, segundo outros sociólogos. Por exemplo, o homem bárbaro não fazia coisas piores do que o homem atual. A barbaridade do homem que antigamente as pessoas matavam os outros e destruíam. Eu gosto muito de Leibaum, que é um sociólogo, um judeu, e lendo sobre ele, um dia eu escrevi um artigo. Nem sei por onde anda. Sim, nós somos capazes. Era o tema daquele artigo. Porque ele trazia a seguinte perspectiva: o homem só realizou a Segunda Guerra Mundial por causa da tecnologia. O homem só mata mais pessoas por causa da tecnologia. Não é verdade que a ciência diminuiu a violência humana. Pelo contrário, a ciência aumentou a capacidade destrutiva do homem. Então, o coração do homem continua sendo mau. A ciência não traz solução para a vida da família. Não é verdade que toda a genética traz solução para a vida da família, porque males surgem cada tempo. E Deus, para resolver e para preservar a humanidade, escolhe uma família. E eu quero trazer o seu olhar agora para a pessoa de Noé, porque Deus escolheu Noé. Porque Noé não tinha uma tarefa muito fácil. Ao todo, ficou mais de 300 dias naquela arca. Teve confinamento agora, né? Você não podia sair de casa, tem que usar máscara. Agora imagine só, você ter que passar 300 dias dentro de uma arca, cheia de animais, cuidando deles, e não podia nem botar o pé fora da arca, que era água. Isso sim é que era confinamento, que era em vez de fique em casa, era fique na arca, né? E tinha muitos animais ali. De cada animal tinha quanto? Se você lembra lá da leitura bíblica, cada animal impuro tinha um casal. Cada animal puro tinha 7 casais. Você fica olhando aquele quadro que só entra um casal de cada, mas lê o texto. Cada animal impuro um casal, cada animal puro 7 casais. Era muito animal naquela arca. Eu fico imaginando passar um ano naquela situação.
Mas a história da humanidade, a minha história, a sua história dependia disso. O que fez com que Deus escolhesse Noé. Quando eu estou olhando para o verso de número 9 agora, capítulo 6 de Gênesis, que vai dar as qualificações de Noé, eu fico olhando para a minha família, eu fico olhando para as nossas famílias. Nós vivemos em um tempo em que a geração precisa ser preservada dentro dos propósitos de Deus. E para fazer isso, Deus vai continuar usando famílias. Deus continua usando as nossas famílias. E a minha pergunta é: Deus escolherá a sua família para fazer parte do seu plano redentivo? Ou a sua família está vivendo dentro do propósito do plano redentivo de Deus? Gênesis 6, verso 9, a Bíblia diz assim: são estas as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Noé gerou a 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Vamos olhar agora para Noé, esse pai de família. Noé, o homem que tem um desafio que incomoda as pessoas, e o evangelho incomoda. A Bíblia mostra que Noé passou 120 anos construindo a arca. 120 anos construindo uma arca para enfrentar uma chuva num lugar que não chovia. E aí Noé dizia: vai chover. Tá doido, velho? Faz a arca, Deus mandou. Estou cumprindo a ordem de Deus. Porque as ordens de Deus parecem absurdas no meio de uma geração corrompida. E às vezes nós começamos a pensar a semelhança da geração corrompida. Porque a geração que é corrompida pelo pecado tem um olhar muito limitado e imediatista das coisas que são agora e que são para agora, enquanto o olhar de Deus é das coisas que são eternas e que são para a eternidade. Então Noé é aquele que vai ser usado por Deus para o projeto de preservação humana, e nós encontramos 3 marcas na vida de Noé, no verso que acabamos de ler. Bem resumido, está bem claro: Noé era homem justo. A justiça está apresentando a relação com o outro. Eu sou justo no meu trato com a outra pessoa. Ser uma pessoa boa é fácil, ser uma pessoa justa é muito mais difícil. A maioria de nós queremos ser pessoas boas, bem vistas, mas Noé não tem aqui a marca de ser boa, ele é uma pessoa justa. A justiça vem com o conceito de medida, o trato com os outros, a sua vida é uma vida que pratica a justiça. Então eu começo a aprender aqui que é justificados e na justiça de Deus que somos usados por Deus. Deus procura pessoas que sejam justas. Deus encontra isso na sua vida, ou há um interesse pessoal, a chamada, nos anos 70 e 80, as pessoas conheciam da lei do Gerson. Pouca gente até sabe quem é Gerson hoje, né? A origem dessa lei do Gerson foi um comercial de TV, em que Gerson, que era um jogador da seleção brasileira ali de 70, fez o comercial, e ele dizia que o mais importante era levar vantagem em tudo. E aí criou-se na linguagem popular a lei do Gerson, ou seja, o desejo de querer levar vantagem em tudo, ainda que seja para os males do outro. E eu penso só em mim. E quem vive sobre essa lei, não vive a justiça. Nós muitas vezes estamos vivendo um tempo onde queremos o resultado como padrão de afinidade, aferir verdades. Se o negócio deu certo é porque é bom. Na justiça nós temos uma necessidade de decisão entre o que é certo e o que dá
certo. Nem tudo que dá certo é certo. Às vezes nós queremos fazer coisas para resolver os nossos... Deu certo, mas isso é certo? Olha o conflito que tem. Deixa eu trazer à memória um exemplo bíblico. O exemplo de Moisés. O povo estava falando com Moisés, reclamando. Moisés, estamos com sede ali no deserto. Aquele povo murmurava, reclamava. E uma vez eles reclamaram, e Moisés, fala essa pedra que sai água, e Moisés falou, saiu água, e a jornada continuou, e depois lá vem eles de novo buzinando, e enchendo a paciência de Moisés. Moisés, nós estamos sem água, e Deus dá uma ordem para Moisés, vai lá, fala aquela pedra que vai sair água. Sabe o que Moisés fez? Qual era o objetivo? Sair água. Qual era o meio do que é certo? Falar a pedra. Parece coisa de doido, né? Igual fazer a arca. Igual talvez viver uma vida com Deus de santidade. Igual ser fiel ao Senhor nas decisões da sua vida. Parece estranho, mas é o que Deus manda. E em lugar de falar a pedra, o que foi que Moisés fez? Pegou o cajado e meteu-lhe a paulada na pedra. Estava achando chateado. Qual era o objetivo? Sair água. O que aconteceu quando ele bateu na pedra? Saiu, deu certo. Que bom que deu certo. Aqui no Piauí tem aquele negócio de hashtag já deu certo, vai dar certo. Eu não gosto daquele negócio ali muito não. Ele é muito ilusório. Está fazendo tudo errado, o estudante não está estudando para a prova, hashtag vai dar certo, vai nada, vai ser reprovado mesmo, não é ficar dizendo que vai dar certo, que dá certo. Deu certo, tudo tranquilo, mas você continua acompanhando a história de Moisés? Moisés agora vai entrar na terra prometida, e ele não entra, porque o que ele fez, ainda que tenha dado certo, não era certo. No Novo Testamento, a gente vê algumas pessoas buscando coisas para dar certo. A justiça, exercer a justiça no padrão de Deus, não é fazer aquilo que dá certo imediatamente, mas é fazer aquilo que é certo segundo os padrões de Deus. Deus usa Noé, porque Noé era homem justo. A segunda coisa, Noé era homem íntegro. Ele era justo e era homem íntegro. E aí tem a ver com o seu caráter. Quem você é quando ninguém está olhando? Quem você é quando os outros não estão vendo? Na vida tem duas coisas. Tem muitas coisas, mas duas bem claras aqui, que a gente tenta fazer. Uma você pode controlar, a outra você não pode. Uma é a sua reputação, e a outra é o seu caráter. Caráter é aquilo que você é. Reputação é aquilo que as pessoas dizem que você é. O seu caráter é fruto das suas decisões, e nós precisamos ser inteiros na nossa vida com Deus. E isso você tem responsabilidade, você pode controlar. Você pode controlar aquilo que você é. Agora, nós não podemos controlar a nossa reputação. Não podemos controlar aquilo que as pessoas dizem da gente. Eu imagino que a turma dizia de Noé que ele era Pinel, doidão da cabeça fazendo aquela arca. 120 anos fazendo um projeto, vai chover, todo mundo olhava para cima. Tem até uma música infantil, né? Quem disse para ele que vai chover? Quem que disse para esse doido que vai chover? 10 anos chuva, vai ter dilúvio, 20 anos, 50 anos, 100 anos, ele, bora fazer a arca que vai chover. Eu estou obedecendo a Deus.
Nós precisamos obedecer. Ser inteiro é ser uma pessoa que tem uma vida transformada por Deus. Só tem uma coisa que muda o nosso caráter, não é a educação. Só tem uma coisa capaz de mudar o nosso caráter, a nossa integridade, não é o nosso conhecimento, a nossa capacidade financeira. Certa vez Nicodemos foi conversar com Jesus. E na conversa de Jesus com Nicodemos, Nicodemos apresenta um monte de coisas. Jesus olha, a primeira coisa que Jesus diz para Nicodemos é: necessário vos é nascer de novo. O caráter do homem só é transformado quando ele é transformado por Deus. E eu acho muito interessante a didática da Bíblia. A Bíblia, para quem é professor, é a melhor aula didática que existe. Ele tem o exemplo, o sermão, a prática. João, extraordinário. Capítulo 2 de João. A transformação da água em vinho. Jesus muda a natureza. Jesus transforma a natureza. A fórmula química da água, toda a essência da natureza é transformada em João capítulo 2. Em João capítulo 3, agora eu preciso mudar a natureza do homem. Ele muda a natureza das coisas em João capítulo 2. A água em vinho, e ele muda a natureza do homem, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus quer, transformando a sua natureza, usar a sua vida com integridade. Mas tem uma terceira marca de Noé. Está lá em Gênesis 6, ainda aberta a sua Bíblia? Noé era homem justo, íntegro, o que diz mais aí? E andava com Deus. Sabe quem mais a Bíblia vai dizer antes que Deus tomou para andar com ele? Enoque. Andava com Deus. Essa é a marca extraordinária. Lembra quando Jesus chama os 12 apóstolos lá em Marcos? Jesus passa a noite orando e chama os 12 apóstolos para quê? Para estarem com ele e depois pregar a palavra. A primeira coisa que Deus nos chama é para estar com ele. Quando Jesus chama alguém para servir, ele diz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pedro, escrevendo na sua carta, ele diz que o Senhor Jesus veio para que sigamos as suas pisadas. Andava com ele. A geração de Noé foi restaurada, e nós estamos aqui hoje contando a história, porque Noé andava com Deus. A geração dos nossos filhos, dos nossos netos, a geração que nos sucede, vai depender diretamente do nosso nível de comprometimento com Deus, nas decisões que nós tomamos, na visão que nós temos da palavra de Deus, e na decisão de viver em justiça, na decisão de viver em integridade, na decisão de amar, de andar com Deus. O que Deus quer é que nós estejamos andando com Ele. Não é para andar para longe de Deus, é para andar com Deus. Como é que a gente anda com Deus? Primeiro, consciente da sua presença. Andamos com Deus consciente na sua palavra. E andamos com Deus consciente no nosso relacionamento diário com Ele e com a sua igreja. Andava com Deus. Essa é a marca de Noé, a geração da família de Noé, que vai passar por muitos perrengues. Vai passar por um dilúvio inteiro, pela maior tempestade da história. A maior tempestade de toda a história da humanidade foi o dilúvio. E aquela família que andava com Deus conseguiu chegar ao final. Eu sei que na jornada de Noé, nós encontramos algumas coisas que são complexas.
relações familiares e tudo isso. Mas ele andava com Deus. E eu quero convidá-los agora só a avançar um pouco mais no capítulo 8, verso 20. Porque a gente vai agora para mais de 370 dias depois de começou o dilúvio. Quando eu olho aqui, eu acho interessante, o chamado de Deus a Noé aqui está há mais de 120 anos depois. O texto que eu li ainda há pouco, no capítulo 6, para o texto que eu vou ler agora, no capítulo 8, tem um intervalo de 120 anos, um pouco mais que isso. Mas durante todo esse tempo, ele andava com Deus. E aí veio o dilúvio, passou o dilúvio, você conhece a história do dilúvio, e Noé vai sair da arca, está na hora de sair da arca. Eu vou ler o verso 19 e o verso 20, Gênesis 8, 19 e 20, 120 anos depois em que Deus disse que traria o dilúvio, todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. Então, o que ele fez? Edificou Noé um altar ao Senhor. E tomando todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu um suave cheiro, e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do seu coração, do homem, é má desde a sua meninice. Jamais tornarei a ferir todos os seres viventes como fiz. Qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca? Um altar para adorar a Deus. A gente está saindo aí da pandemia. Primeira coisa que essa geração está fazendo é uma festa, é correr para a praia, é gente bebendo, é gente destruindo, é assassinato, é uso de drogas, muitas coisas assim. Mas a geração que começa servindo a Deus antes daquele tempo de quarentena, é a geração que precisa continuar servindo a Deus depois. Se nós estávamos juntos servindo ao Senhor no começo dessa tempestade que estamos terminando e passando, da Covid e de tantas outras coisas, ao sairmos dela, nossa vida deve ser uma vida que tenha a experiência e a prática de adorar e de servir ao Senhor. Isso não garante que a nossa vida e a nossa família não terá dificuldades, mas isso garante que nós estamos andando com Deus. Andando com Deus. E quando nós andamos com Deus, a diferença de todas as coisas está no final. Às vezes queremos viver um tipo que dá certo. E Jesus nos ensina essa grande diferença no último texto do que é chamado Sermão do Monte, ali em Mateus capítulo 7. Dois homens tinham o desejo de construírem uma casa. Dois homens tinham o desejo de construir algo onde pudesse colocar a sua família. E sabe de uma coisa? Os dois conseguem construir a sua casa. Os dois podem olhar e dizer: o meu projeto deu certo. Mas provavelmente um olhou e disse: o teu tem muito mais trabalho que o meu. Eu construí aqui na areia. E o outro construiu na rocha. E naquele texto, a rocha é a prática da palavra de Deus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Então a rocha é a similaridade do que pratica a palavra de Deus. No verso 25,
vai dizer: aquele que ouve a minha palavra e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Praticar a palavra de Deus dá mais trabalho do que não praticar. Construir na rocha dá mais trabalho do que construir na areia. Mas tem uma coisa: vem problemas na família que construiu na areia. Sopraram ventos, correntezas e tempestades. E aí você pode dizer: também? Só podia ser, né, pastor? Não praticou a palavra de Deus, construiu na areia, pode esperar que vem problemas, que vem dificuldades. Mas espera um pouquinho. Olha o verso anterior, sobre a casa que edificou na rocha. Os mesmos problemas que vieram na casa que edificou na rocha, vieram na casa que edificou na areia. Ventos, tempestades. Eu sei que nesse período, tanto daqueles que servem a Deus quanto que não servem, veio doenças, muitos perderam familiares, alguns outros veio desemprego, problemas na escola, e aí não veio só na casa de quem é crente, de quem não é crente, quem serve a Deus e quem não serve, os problemas vieram nas duas. Como dizem lá na minha terra, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não tem diferença. Só que tem uma coisa, quando a gente olha para o final do texto, final do verso da casa que construiu na areia, diz assim: e foi grande a sua queda. Em algumas versões, e foi grande a sua ruína. Deu certo, mas não era certo. E aquele que construiu a sua casa na rocha, vieram ventos, tempestades, porém ela não caiu. Porque a grande diferença está no final. Toda aquela geração que vivia junto com Noé pereceu, e a diferença está no final. Noé sai da arca com a sua família. Nós passamos lutas no meio da nossa geração, mas se você quer, se você almeja que a sua família seja uma família que se preserve no meio desta geração, nós precisamos viver os valores da palavra do Senhor. A justiça, a integridade e andar com Deus. E no meio de tudo isso, no meio de todo o caos, eu imagino Noé descendo da arca, naquela imagem lá que você vê no desenho animado, que você vê nas revistinhas coloridas, está tudo bonitinho, né, quando ele sai da arca. Mas você já foi num lugar depois de uma enchente? Não é bonitinho daquele jeito, não. É um caos. Mas no meio do caos, quando ele desce da arca, a primeira coisa que ele faz é adorar a Deus. Talvez na nossa família temos passado por momentos de dificuldades, de caos, de lutas. Estamos chegando ao final com o coração cheio de marcas, passando por ventos e tempestades que nem mesmo nós saberíamos que seríamos capazes de suportar, mas é nessa hora que a gente está saindo de tudo isso, que Deus está chamando e nos convidando para ser adoradores, pessoas que buscam e que servem a Deus, pessoas que buscam e que adoram a Deus. Você quer ser encontrado como alguém usado por Deus para salvar e transformar a sua geração? Apresente-se ao Senhor, apresente a sua vida a Deus agora. Como é que eu posso fazer, pastor? Curva a sua cabeça agora, converse com Deus. Essa é uma hora da gente conversar com Deus com um coração aberto. Se você está andando longe do Senhor e agora quer andar com Deus, diga: Deus, eu quero andar contigo. Se você andava com Deus, mas no meio da sua jornada das tempestades, você deixou de adorar a Deus, porque a sua vida está um caos,
Você pode dizer agora: eu quero adorar a Deus e quero apresentar a minha vida ao Senhor, mesmo que as coisas estejam em desordem. Assim como o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e colocava tudo em ordem, Deus quer pairar sobre a sua vida e colocar tudo em ordem. Adore ao Senhor. Se você está andando longe dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Deus, faça isso agora. Se você quer dizer: eu quero andar com Deus a partir de agora, faça isso agora. Converse com Deus, com Deus. É você e Deus. Ouve, ó Deus, cada oração que é feita neste lugar. Ouve, ó Deus, cada oração que com sinceridade apresenta-se a Ti, para que no meio desta geração possa viver um relacionamento de uma vida que nasceu de novo e que anda contigo. Eu apresento a minha vida e a vida de cada um que está aqui, e aqueles que com sinceridade oram ao Senhor. Eu quero rogar, ó Pai, que os corações sejam preenchidos pelo Teu amor e Tua graça agora, e que assim sendo, ó Deus, possam viver em Cristo Jesus. Mesmo que tantas coisas venham abalar a nossa vida e a nossa família, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos deixe seguros e firmes até a volta de Jesus, em nome de quem oramos. Amém? Amém. Eu convido todos a